Agora vamos falar sobre uma doença que tem um diagnóstico muito difícil, a IC com fração de ejeção preservada. Então é muito importante que você preste atenção nessa aula, porque o que é IC com fração preservada? É o paciente com dispneia que tem um eco normal? Né? Será que é isso? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então o que a gente vai aprender? A definição dessa doença, IC-FEP. Então a partir de agora eu vou chamar IC-FEP para fração de ejeção preservada, a fisiopatologia, o que acontece, epidemiologia, que é muito importante saber epidemiologia, porque você vai desconfiar em determinados grupos de pessoas. O quadro clínico, que não vai diferenciar muito de outras causas de C, de outros grupos de C, na verdade, como que dá o diagnóstico e, por fim, o que temos de tratamento atualmente. Então, falando primeiro da definição, o que é IC-FEP? É um paciente que tem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, e aqui eu coloquei o asterisco para lembrar que os sintomas são iguais ao da IC com fração reduzida, né? Principalmente dispneia e edema. A fração de ejeção ela é preservada, ou seja, maior ou igual a 50%, tem elevação de BNP e NT-proBNP, os peptídeos natriuréticos, e alterações no eco estruturais ou disfunção diastólica. A gente vai ver quais são essas alterações. Ou seja, uma síndrome clínica, então um conjunto de sinais e sintomas com o exame complementar, mas é um desafio diagnóstico em várias situações e eu vou mostrar isso ao longo da aula para vocês. Primeiro vamos falar de base, né, de fisiopatologia. Geralmente a IC-FEP é uma doença que está relacionada com outras doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes e a obesidade. Essas doenças geram uma inflamação crônica que, no fim das contas, vão gerar uma queda de vasodilatadores, principalmente óxido nítrico. E o óxido nítrico é muito importante, porque ele causa relaxamento, né, e vasodilatação. Isso vai aumentar a rigidez dos miócitos, do coração como um todo, via um marcador intracelular chamado de GMP cíclico. E isso também gera uma desorganização da matriz extracelular. No fim das contas, isso é nível celular histológico. Isso vai se manifestar como essa disfunção de relaxamento do miocárdio e também tem disfunção do endotélio coronário. Então, o paciente com IC-FEP tem também um problema na oferta de oxigênio, na oferta sanguínea por conta dessa disfunção endotelial. Então, o que é a disfunção diastólica? É o relaxamento, é a fase, né, a fase da diástole, as válvulas atrioventriculares abrem, os ventrículos têm que receber o sangue. E isso é muito importante, porque se eles forem mais rígidos, a pressão vai aumentar demais nesse momento. Então, uma redução da complacência, a capacidade de receber um volume, sem aumentar a pressão. Então, como se soprasse uma bexiga, um balão, e tivesse que fazer mais força para conseguir encher aquela bexiga. Então, o aumento dessas pressões de enchimento vai ter um aumento da espessura do ventrículo e também pode ter um aumento das dimensões do átrio esquerdo. Então, isso são achados que a gente vai ver no ecocardiograma relacionados com essa redução da complacência. Um outro ponto fundamental é a hipertensão pulmonar. Por que acontece? A gente sabe que a relação direta entre o pulmão e o coração. Então, se eu tenho aumento da pressão dentro do ventrículo esquerdo, ela se transmite para o átrio esquerdo e para as veias pulmonares, território pulmonar. E ao longo do tempo, se isso se repetir, isso vai fazer aumentar a pressão dentro do pulmão. Inicialmente é uma transmissão passiva, mas ao longo do tempo, se a pressão ficar muito alta no pulmão, tem um remodelamento dos vasos pulmonares e ela se torna mais alta ainda. Tá? Então causa uma doença vascular pulmonar. Imagina o endotélio do pulmão com muita pressão, né, na parede. Ao longo do tempo ele vai remodelando. Isso vai aumentar a resistência vascular pulmonar e gera hipertensão pulmonar. Outro ponto fundamental na fisiopatologia da IC-FEP é o átrio esquerdo. Existe uma disfunção do átrio esquerdo, porque o aumento da pressão de enchimento vai se manifestar em aumento de pressões no átrio esquerdo. E aí o que acontece? Um remodelamento, em geral, ele cresce. Então a gente vai ver que isso é um achado da IC-FEP, o aumento de átrio esquerdo. Inflamação. E esse crescimento de inflamação vai gerar arritmias, sendo a fibrilação atrial mais comum. Então, um átrio esquerdo dilatado e inflamado podem surgir focos de arritmia e isso gerar fibrilação atrial. Vamos falar agora de epidemiologia. A IC-FEP é uma doença de maior reconhecimento mais recente, principalmente com melhoras no método de ecocardiograma, a disponibilidade de BNP, isso melhorou o diagnóstico. Né? A estimativa é que de meio a 1% da população geral
tem Cefep e aumenta muito com a idade. Acima de 65 anos, quase 12% da população geral tem IC, sendo que a maior parte da IC é uma IC-FEP. 3/4 de todas as ICs são IC-FEP. Fatores de risco. A idade, o envelhecimento. Então, toda doença relacionada com o envelhecimento tem a tendência de aumentar a prevalência, porque a população mundial está envelhecendo. Ela é mais comum no sexo feminino, não se sabe os motivos exatamente, mas é mais comum em mulheres que homens. A hipertensão e diabetes são duas doenças crônicas muito relacionadas, assim como a obesidade. Então, como a gente tem um aumento da idade mundial, né, a população está envelhecendo e ficando mais obesa, a tendência é que a incidência da doença venha aumentando. E a fibrilação atrial, eu diria que é um fator de risco, mas também está relacionada diretamente. Geralmente a FA é consequência da IC-FEP, como a gente viu aquele aumento e inflamação do átrio esquerdo. O prognóstico ele é similar a da IC com fração reduzida. Você para e fala assim para mim, caramba, mas IC com fração reduzida parece ser muito pior, o ventrículo com disfunção sistólica. Pois é, o problema é que o paciente com IC-FEP, ele já é um paciente doente de outras coisas. Então a mortalidade aumenta por causas não cardíacas. Então é como se a IC-FEP fosse a ponta de um iceberg que tem na base diversas doenças e condições clínicas. Tá? Não é uma doença por si só. Muitas vezes a IC-FE, fração reduzida, o paciente ele tinha lá uma doença coronária e infartou, mas ele não tem outras doenças significativas. Então ele aumenta o risco de ter infarto, de morrer por arritmia e infarto, mas nem tanto por outras doenças. Aqui não. Aqui outras doenças acabam aumentando a mortalidade. Então a estimativa é que a mortalidade em 3 anos seja de 30%, em 5 anos quase 50%, e em 10 anos chega a 74% de mortalidade. Então a doença tem uma mortalidade significativa, deve ser reconhecida e tratada adequadamente. Como que é o quadro clínico da IC-FEP? É similar ao quadro clínico da IC com fração reduzida, IC-FE. Então, os principais sintomas são dispneia e edema. A dispneia, em geral, piora com esforço com decúbito e o edema é gravitacional. Lá de baixo e vem subindo. Então, começa nos pés, nas pernas e pode ir subindo. Em geral, poupa face, poupa membros superiores. No exame físico, o que você vai encontrar? Pode encontrar sopro, a quarta bulha, que é uma bolha relacionada com a disfunção diastólica, aquele problema de relaxamento. Edema de membros inferiores, você vai encontrar hepatomegalia, vai encontrar crepitações na ausculta e pode encontrar estase, turgência jugular e também refluxo hepatojugular. Então, não dá para diferenciar pelos sintomas se é IC-FEP e se é IC-FE. O BNP e o NT-proBNP são exames fundamentais para o diagnóstico. O que ele é? É o peptídeo natriurético tipo B. Então, ele é produzido no cardiomiócito, é uma grande molécula, o proBNP, que é clivada em BNP, que é a forma ativa, e o NT-proBNP, que é a forma inativa. Então, o NT-proBNP não tem função biológica, mas eles são produzidos um para um. Então, a dosagem deles são intercambiáveis, né? Porque quando eu produzo BNP, eu também produzo NT-proBNP. O estímulo para liberar o BNP é aumento da pressão parietal na parede, ou seja, aumento de pressão ali dentro do ventrículo. Tá? E qual é a ação? Peptídeo natriurético, natriurese, elimina água e sódio, e ele também tem um efeito vasodilatador, ou seja, ele tem um efeito contrário ao efeito da angiotensina. Né? Então ele faz o contrário que o sistema renina-angiotensina-aldosterona faz. Ele faz natriurese e vasodilatação. E uso clínico principal, diagnóstico diferencial de dispneia e prognóstico da IC. Então, paciente com BNP mais alto tem um prognóstico pior com IC. E no diferencial de dispneia vai ajudar muito a gente no caso diagnóstico de IC-FEP. Tá? Então, como que dá o diagnóstico? Valores elevados. Então, se estiver em ritmo sinusal, BNP acima de 35 ou NT-proBNP acima de 125. Aqui eu estou falando do paciente ambulatorial, não é o paciente que chega com dispneia no pronto-socorro. Você está investigando a causa. Se tiver FA, o valor de corte aumenta, porque pessoas com FA, por si só, a FA já aumenta BNP. Então, se tiver em FA, BNP acima de 105, proBNP acima de 365. Só que existem situações que são desafiadoras. Por quê? O BNP pode estar abaixo do que você esperaria. Primeiro ponto aqui, a hipertrofia concêntrica, que é muito comum de acontecer
em caso de CFEP, ela vai diminuir BNP. Por quê? Porque a produção de BNP está relacionada com aquele estresse na parede. Então imagina uma pressão batendo na parede do ventrículo. Só que essa pressão ela é inversamente proporcional à espessura da parede. O que eu quero dizer? Para uma mesma pressão, se estiver batendo, quer dizer, uma mesma um volume ali de sangue, né? Se eu tiver uma parede mais grossa, mais hipertrofiada concentricamente, essa pressão vai ser menor. Se eu tiver uma parede mais fina, como acontece na ICFER, né, com a dilatação excêntrica, essa pressão vai ser maior. E a gente sabe que o BNP tem relação direta com essa pressão, com esse estresse parietal, tá? Então, hipertrofia concêntrica vai fazer BNP mais baixo. Outro ponto é a obesidade, que é muito comum na ICFEP. A obesidade acaba atrapalhando a avaliação do BNP porque os adipócitos, eles aumentam a degradação periférica de BNP. Então, uma pessoa obesa vai ter, em geral, BNP mais baixo do que você esperaria, tá? Então essas duas situações que são muito comuns em quem tem CFEP, obesidade, hipertrofia ventricular concêntrica, vão acabar não elevando muito o BNP e às vezes fica num valor limítrofe, não tão alto, que gera dúvida. E o ecocardiograma, que é um exame fundamental para o diagnóstico dessa doença. No ecocardiograma, tem que avaliar diversos pontos, entre eles a função diastólica, a pressão pulmonar e o átrio esquerdo. Então vamos lá, em relação à massa ventricular, ela vai estar aumentada. Então, acima de 95 gramas metro quadrado para homem ou 115 para homem e 95 para mulher. Aumento da espessura da parede acima de 0,42, né, de relação de espessura. Aumento do átrio esquerdo. A gente viu que o átrio esquerdo está doente na ICFEP, não, ele aumenta de tamanho. Então, mais de 34 ml por metro quadrado de superfície corpórea. Todos esses dados são dados do ecocardiograma. A relação é E'. Essa relação é entre o fluxo, a letra E grande é o fluxo passando pela mitral, e o E' é o Doppler tecidual, a movimentação do anel mitral. Quando essa relação está aumentada, indica aumento de pressão de enchimento. Então, isso é um dado ecocardiográfico. E aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar, PSAP, que indica hipertensão pulmonar, acima de 35 milímetros. Então veja, a fração de ejeção está preservada, acima de 50, mas todos esses índices aqui têm relação com a IC-FEP, tá? Então qual é a situação mais comum para dar o diagnóstico? A situação perfeita. O paciente tem sinais e sintomas típicos de C, geralmente ele vai estar descompensado nesse caso. Ele tem elevação de BNP e ele tem um eco mostrando elevação de pressão de enchimento, hipertrofia de átrio, aumento de massa ventricular. Ótimo, está fechado o diagnóstico. O problema é que existem várias situações específicas que atrapalham esse diagnóstico. Primeiro problema, sinais e sintomas duvidosos. Então não é típico, ele não descompensou e está no pronto-socorro com crepitação no pulmão, com edema na perna. Não, ele está lá no ambulatório, não está muito descompensado e ele é obeso. Então você pensa, será que essa dispneia é por obesidade? Descondicionamento físico, a pessoa não faz exercício. E aí vai andar sem dispneia. Será que é só descondicionamento físico? Ele às vezes já usa diurético para hipertensão e não tem edema. O edema desaparece. Ou tem insuficiência venosa periférica, que deixa a dúvida. Então os sinais e sintomas nem sempre são escarrados de insuficiência cardíaca. Segundo ponto, o BNP ou o proBNP podem estar, entre aspas, normais. Como eu falei, a obesidade, HVE, alteram o BNP, não deixa o BNP subir muito, e muitas vezes ele não está disponível, por isso que eu coloquei normal. Normal porque não tem, né? Não dá para coletar dependendo do lugar que você tiver. E aí você perde esse parâmetro importante. E o terceiro ponto é o eco. O eco é operador dependente. E a avaliação da função diastólica não é tão simples, então depende de quem está fazendo o exame. Tem variações com a hemodinâmica, se o paciente está mais hidratado, desidratado, está mais taquicárdico, tudo isso atrapalha essa avaliação. Se tiver FA, por exemplo, não dá para avaliar muito bem a diástole, porque a FA atrapalha completamente. Então, não é tão simples assim dar o diagnóstico. Existem scores clínicos que podem ajudar a dar o diagnóstico. Então, esses scores vão juntar tudo aquilo que a gente viu de fator de risco, de achado de eco, de BNP para dar o diagnóstico. Existem dois. Existe o europeu e existe o americano. Então, esse score H2
FPEF é um score que avalia H2 de 2Hs, né? É heavy, obesidade, MC acima de 30 vale 2 pontos, e hipertensão vale 1 ponto. Fibrilação atrial vale 3, olha só, então FA tem muita relação mesmo. Se tem hipertensão pulmonar, né, a gente viu pela PSAP, idade acima de 60, e aquelas pessoas de enchimento pela relação E', acima de 9. Isso é um dado do eco. O eco vai te passar esse dado. Então, se o paciente tem 6 ou mais pontos aqui, ele tem uma ICFEP provável. Se ele tem só 0 ou 1, a ICFEP é praticamente descartada, é muito pouco provável de ter ICFEP. Então aqui é um score clínico. Tem um outro score também, esse score ele é mais descritivo em relação ao eco, é o score HFA-PEF. Esse score tem funcional, então ele vai levar em consideração várias medidas do eco, relações aí que são feitas no Doppler tecidual, até strain, que é uma avaliação da contratilidade, tá? O morfológico tem aumento do ventrículo, aumento de massa do átrio esquerdo, né? Aumento do volume do átrio esquerdo, da massa do ventrículo, todos esses dados são colocados aqui, e os biomarcadores é o BNP ou ProBNP. Então ele usa valores de corte dependendo se tem ritmo sinusal ou se tem FA. A partir daí tem uma pontuação, né, maior, score maior vale 2, menor vale 1, e aí você vai somar. Se esse score for acima de 5, maior ou igual a 5, CFEP provável, se for 0 ou 1, CFEP descartada. Não precisa se preocupar, esses dados de eco, você vai ter que avaliar no descritivo do eco, nem todos esses dados são colocados pelo colega que faz o ecocardiograma, e esses scores estão todos disponíveis em aplicativos para o celular. E quando está limítrofe o score clínico, né? Você está na dúvida. Então, primeiro ponto, né? Não é o caso clínico mais comum, mais tipo, como eu vi. Aí você ficou na dúvida, fez o score clínico. Score clínico duvidoso. E agora? O que você pode fazer é outras opções. Usar um eco com estresse, ou estresse farmacológico, ou estresse de esteira, e avaliar pré e pós-estresse, como é que ficou a função diastólica, se piorou, ou até uma avaliação invasiva da pressão diastólica por meio de hemodinâmica, que é pouco usado, mas é uma opção em casos duvidosos. Lembrando que a ICFEP tem muito diagnóstico diferencial. Além de outras causas de C, né, de dispneia, existem várias etiologias diferentes. Então, doença arterial coronária pode ter ICFEP, doenças valvares podem simular ICFEP, cardiopatia hipertrófica, então o eco vai ajudar nesse diferencial. Doenças infiltrativas, como sarcoidrose, como amiloidose. Inclusive, a amiloidose é uma causa importante de CFEP em pessoas idosas, né? A causa ATTR. Então, é importante investigar se você tem uma queixa clínica ali sugestiva. Doença de depósito, como doença de Fabry, são doenças de diagnóstico mais complexo. Até doença pulmonar, como DPOC, né? Pode causar dispneia, aumento de pressão no pulmão, e você vai ficar com dúvida do diagnóstico. Então, todos esses diagnósticos importante pensar. Como que a gente trata a ICFEP? A base do tratamento é tratar as comorbidades. Então, paciente hipertenso, IECA ou BRA, porque ajuda em remodelamento. Se o paciente tem obesidade, mudança de estilo de vida, agonistas do GLP-1, como a semaglutida, o famoso Ozempic, né, a liraglutida, Saxenda, Victoza, essas medicações ajudam a perder peso. Se tiver fibrilação atrial, lembrar de anticoagular e antiarrítmicos para controle de frequência ou de ritmo. Se tem doença coronária associada, AS, estatina de alta potência, é importante. Tem diabetes tipo 2, você vai priorizar os inibidores do SGLT2, que a gente já vai comentar sobre eles daqui a pouquinho, são remédios importantes no tratamento da doença. Se tem apneia do sono, né, que a obesidade e a apneia do sono andam juntas, usar o CPAP pode ajudar. Tá, então isso é o tratamento das comorbidades. Mas existe tratamento específico para ICFEP? Né? Essa é a pergunta, porque para ICFE, fração reduzida, a gente tem IECA, BRA, beta-bloqueador, espronolactona, né, inibidor do SGLT2. Essas medicações, elas foram testadas também para paciente com ICFEP, e praticamente nenhuma delas mostrou benefício, com uma exceção. O que a gente tem atualmente de melhor benefício demonstrado são os inibidores do SGLT2, que é a DAPA e a empagliflozina. Essas medicações mostraram em estudos clínicos grandes, randomizados, melhora de desfecho composto.
então desfecho de mortalidade e de internação. Mas quando vai avaliar o desfecho individual, não reduziu mortalidade, mas reduziu internação e descompensação. Isso é importante, né? O paciente melhora a qualidade de vida. Então, é a medicação com melhor nível de evidência. Lembra que essas medicações inibem uma enzima renal, então vai aumentar a glicosúria, né? Tem um efeito diurético também, que pode ajudar na ICFEP. Então, dapagliflozina é a melhor classe de indicação que temos para ICFEP. E outro grupo de medicação importante são os diuréticos, principalmente se o paciente tiver sinais de hipervolemia. Então, como a furosemida, tiazídico, como a espironolactona, inclusive tem estudos com espironolactona demonstrando redução de hospitalizações, mas o nível de evidência, a qualidade dos estudos é menor do que os estudos da DAPA e EMPA. Então, primeiro lugar, né, paciente ICFEP, primeiro lugar de indicação, DAPA e empagliflozina para reduzir sintoma, reduzir internação e hospitalização. Segundo lugar, está com sintomas de hipervolemia, crepitação no pulmão, edema em membro inferior, considerar aí diuréticos, tá? E tratar as doenças de base, como eu tinha falado anteriormente. No dia a dia, o diagnóstico de ICFEP é bem difícil, principalmente porque é muito comum obesidade. E a obesidade dificulta o diagnóstico porque a gente viu que o BNP pode não estar tão elevado, às vezes a janela acústica para o ecocardiograma não é tão boa, o paciente com obesidade já tem dispneia por descondicionamento muitas vezes, né? A própria obesidade causa dispneia, então você fica na dúvida do sintoma e do diagnóstico. Tá? Então é muito importante avaliar tudo isso num paciente com obesidade. Agora vamos para uma pergunta relacionada com o ICFEP. Imagina um paciente de 70 anos com histórico de hipertensão e diabetes, é admitido no hospital com dispneia progressiva e edema de membros inferiores. O ecocardiograma revela uma fração de ejeção preservada de 60% e tem hipertrofia ventricular esquerda. Exames laboratoriais mostram NT-proBNP elevado e creatinina de 1,5, ou seja, para 70 anos, já tem um grau aí de insuficiência renal. Qual a droga pode melhorar o desfecho clínico desse paciente com IC com fração de ejeção preservada? Então, as opções de drogas aí para você pensar. Essa ficou fácil depois da aula, né? O que a gente tem de melhor evidência é a empagliflozina. Inclusive, tem benefício por conta da insuficiência renal crônica, tá? A furosemida é um diurético que pode ser usado, tá? Mas não melhora tanto o desfecho clínico. Carvedilol de digoxina não tem indicação para ICFEP, tá bom? Então, o que a gente aprendeu na aula? Primeiro, definição, o que é ICFEP, IC com fração acima de 50%, mas tem aqueles outros achados, BNP alto e os achados do eco. A epidemiologia é importante, lembrar em ICFEP, mulheres, obesidade, FA, hipertensão, essas doenças estão relacionadas. O diagnóstico é dado pelos fatores de risco, né? Se você tiver sintomas típicos, BNP alto e eco compatível, ok. Se você está na dúvida, pode usar scores clínicos que a gente viu, como H2FPEF e o HFA-PEF. Esses dois são os scores mais validados em literatura. E o tratamento é feito basicamente pelo controle das comorbidades, mas você pode considerar inibidores do SGLT2 com um bom nível de evidência para reduzir internações e diuréticos para o controle do edema. Lembrando que não existe tratamento que reduz mortalidade na ICFEP como existe na ICFE. Então, essas são as referências da aula. É uma doença que está em constante evolução, então é importante você se atualizar sempre em relação à ICFEP. Até a próxima aula.